oficializar mais esta santa reunião de oração. Eu tenho uma honra de apresentar a todos os meus irmãos indistintamente os meus cumprimentos, desejando que toda graça, que toda bênção e que a unção do Divino Espírito Santo do nosso Pai se faça presente em vosso viver. Creiam, ó irmãos, confiem que nesta reunião de oração que participaremos do Oravante, far-se-á presente, irmãos, o poder extraordinário do nosso estimado irmão Aldo, aquele poderoso santo que nós conhecemos, que nós beijamos as suas mãos, que recebemos da tua bênção, dos teus conselhos, enfim, daquele santo que nós, irmãos, nós somos provas vivas do seu imenso poder. Ele, irmãos, especialmente ele, nesta reunião estará presente. E aqui estará, pela fé que possuímos, com um sincero desejo, objetivo, irmãos, de nos encher da sua graça, da sua bênção, das suas virtudes. Bênçãos, graças, virtudes que muito necessitamos para sobrevivermos de forma a alegrar os olhos do nosso Deus aqui nesta terra. Por isso, queridos irmãos, aproveitemos este espaço de tempo, este momento que aqui estaremos. Que não seja somente mais uma reunião, mas que seja a reunião de nossa vida. A reunião que, se porventura alguém ainda está indeciso, que seja a reunião da sua decisão. Se porventura alguém ainda precisa de uma resposta, que hoje esta resposta venha a você. Se porventura alguém esteja necessitando de uma cura, de um milagre, que pela sua fé esta reunião aconteça desta maneira em sua vida. Também quero estender os meus cumprimentos aos nossos amigos internautas que já nos honram com a sua participação nesta reunião via internet. Que toda a graça, a bênção que estará aqui disponível nesta reunião também possa alcançá-lo aí aonde quer que esteja, desde que esteja com seu sentido voltado a esta santa reunião. Irmãos, para oficializarmos esta reunião, eu convido aqueles que puderem para se colocarem em pé. Cantemos juntos, corinho de número 1, Igreja Forte. Ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, apresentamos nesta hora a nossa adoração e a nossa gratidão. Estendemos também
aos poderosos santos que compõem o reino celestial, que também possuem da graça, do poder, das virtudes. Santos estes, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e também ao nosso estimado profeta Santo Romualdo. Que nesta hora, todos estes santos, todo o reino celestial, seja glorificado pela nossa vida, pela nossa saúde e pela maravilhosa oportunidade que o reino dos céus nos concede, de nos reunirmos na nossa igreja, na casa de Deus, na casa de oração, onde de uma forma importantíssima, uma forma que os olhos humanos não podem ver, e que não há palavras que possa expressar a magnitude do poder que está e estará presente no transcorrer desta santa reunião de oração. Por isso que somos gratos, ó Deus, por isso que somos gratos todos os santos dos céus, porque sabendo que o poder de Deus estará aqui presente, nós sabemos que se tivermos fé o suficiente, tudo quanto nós precisamos, nesta reunião nós poderemos encontrar. Para que isso aconteça, ó bendita avó, nós precisamos que a Senhora manifeste o seu poder em nossas vidas, muito especialmente àqueles que irão atuar nesta reunião, os músicos, coristas, regentes, para que o seu cantar, a música, acompanhada da inspiração divina, possa calar em nossos corações, e que as palavras também que serão proferidas deste púlpito, que possam contar com a inspiração divina, e que desta maneira, todos os atos dessa reunião, possam servir de ânimo, de coragem, de mais fé, de respostas, para tantos quantos estão participando desta com fé, crendo e confiando que assim acontecerá. Creio, ó avó, que a Senhora já tomou conta desta reunião, que a Senhora já ungiu cada pessoa que irá atuar nesta reunião, que a Senhora também já está ungindo todos nós, para que possamos compreender todas as palavras que serão ditas através da música e deste púlpito, e cremos e confiamos que sairemos daqui ainda melhores do que entramos, fortalecidos, revigorados no ânimo, na coragem, na fé, por termos esta certeza, ó avó, que o poder dos céus está aqui, que será mais uma reunião de grande glória para nós, o povo apostólico nesta terra. Nós agradecemos os céus, declaramos esta iniciada, e mais uma vez, para o nosso engrandecimento espiritual, e para a honra, glória, louvor e adoração de todo o reino celestial, não somente nesta reunião, mas para todos sempre. Amém. Corinho de número 180, adoração ao Espírito Santo e o Consolador. Ao Espírito Divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, que ao seu povo tenha
Pode se assentar. E assim está oficializada a nossa santa reunião de oração. Dando continuidade, ouviremos agora pelo coral o hino intitulado Lutando Sem Cessar. Vivo Alegre a Cantar é o título do próximo hino que ouviremos pelo coral.
Irmãos, desde que nós iniciamos esta reunião, daqui eu pude observar inúmeras pessoas vindo até este altar de graça e depositando nessa caixinha de oração o seu pedido de oração. Irmãos, por que nós fazemos isto? Os irmãos que trouxem até aqui, e os irmãos que se utilizam deste meio, por qual motivo que os irmãos fazem isso? Irmãos, eu faço a pergunta e creio que posso responder. Nós fazemos assim, irmãos, porque nós temos a certeza, embora, irmãos, nós não podemos ver com os nossos olhos, os olhos do nosso corpo material, mas nós temos a certeza de que este meio, irmãos, este meio, podemos dizer assim, de comunicação com os céus, é de extrema importância. E embora nós não vemos os santos, os anjos atuarem quando nós agimos assim, mas nós enxergamos com os nossos olhos espirituais. Irmãos, é o exercício da nossa fé. Isto aqui, quando nós agimos assim, irmãos, utilizamos essa caixinha de oração, irmãos, nós estamos exercitando a nossa fé. Nós a utilizamos como um meio de refúgio, irmãos. Nós encontramos nesta caixinha de oração um abrigo, irmãos, uma segurança, uma certeza. E é o que nos motiva, irmãos, a todos quanto têm fé. É isso que nos motiva a continuarmos caminhando, a enfrentar as lutas, dificuldades, irmãos, que são enormes. Estamos vencendo a luta, graças a Deus. A minha luta, vem uma outra luta, e vem uma outra luta, e vem uma maior, irmãos. Às vezes, não, essa não vou vencer, mas aí nós lembramos, irmãos, que nós temos um refúgio. Nós lembramos que Jesus havia nos alertado que passaríamos por lutas. Aqui é difícil de trabalhar, cara. Nós lembramos que um profeta que nós conhecemos nos alertou que passaríamos por luta. Mas, irmãos, aí que entra a melhor parte. Estes que citei, Jesus, a Santa Avó também, o nosso primaz, nos alertou que teríamos luta. Mas aí que entra o nosso diferencial. Mas nos garantiram que se enfrentarmos com fé, nós venceremos. Este é o diferencial da Igreja Apostólica. Isso, irmãos, é o que nós temos de melhor. A certeza que, independente do tamanho das nossas lutas, há alguém maior que nossas lutas, que está à nossa frente, que está aos nossos lados, que está à nossa retaguarda para nos ajudar a vencer. Irmãos, e aí que entra a nossa missão. Aí que entra, irmãos, a necessidade de nós contribuirmos para a nossa igreja. Quantas, eu lhes pergunto, quantas pessoas aqui em Campo Grande, vamos falar só aqui dessa cidade, elas têm condições de chegar até aqui e depositar os seus nomes nessa caixinha de oração? Agora vamos expandir a pergunta. E no nosso país? E neste mundo? Quantas pessoas conhecem, irmãos, que existe um meio de refúgio, que, se bem utilizado, vai lhes ajudar, vai lhes dar condições para vencer as lutas? Irmãos, são poucas.
E a nossa missão é fazer isto conhecido, irmãos, para toda esta humanidade. É bem verdade que nem todos virão para cá, nem todos irão utilizar deste meio, porque não irão aceitar, mas podemos ter certeza que existem muitos corações bondosos, muitas pessoas que buscam, irmãos, que gostariam, irmão, de ter ao menos um pouquinho do que nós temos. Imaginem saberem que existe um santo poderoso, que realizou milagres que nós contemplamos, irmãos, não só com os olhos da fé, com os nossos olhos do nosso corpo. Nós contemplamos os milagres que o irmão Aldo realizou em nosso meio. Imaginem se essas pessoas tomem conhecimento disso. Aquelas pessoas que estão agora lá no hospital, olha, para o seu problema não existe mais solução. Você vai ficar aqui, nesta maca, nesta cama, nos cuidados paliativos, aguardando os seus últimos momentos de vida. Irmãos, a vida do nosso corpo, todos nós iremos passar, iremos encerrar. Ninguém vai ficar para a semente, como nós falamos, não é? Então a certeza que nós temos, irmãos, vai muito mais além da parte material. É a certeza daquilo que é importante para Deus, que é a vida da nossa alma. A pessoa pode receber uma notícia desta, mesmo do nosso meio, pessoas apostólicas receberam notícias assim, mas qual é o diferencial? Não se desespera. Por que não se desespera? Porque tem certeza de que embora o seu corpo material vai tombar, mas o importante para Deus vai vivificar, vai para os céus, vai viver eternamente. E é esta certeza, irmãos, que nós precisamos levar a outras pessoas. E é por isso que continuam sendo necessário que façamos o levantamento das ofertas em todas as nossas reuniões, para que esta igreja tenha condições de se manter ativa e desta feita nós cumprirmos, irmãos, com a nossa missão. Irmãos, nós vamos falar hoje do irmão Aldo, mas eu adianto uma parte dos seus dons, e um dos seus dons é o dom de discernimento. Ele conhece, irmãos, ele sabe discernir os espíritos bons e os ruins, e diante disso nós concluímos, o irmão Aldo nos conhece profundamente. Saibam que o irmão Aldo nesta hora sabe exatamente o que está no seu coração, e eu vou mais, ele sabe exatamente o que nós temos capacidade de fazer, e não passa despercebido. Nós não escondemos do irmão Aldo. Então, irmãos, eu lhes pergunto, estão fazendo em prol da nossa igreja o que você pode? Está colocando a sua igreja em primeiro lugar? Irmãos, lembrem-se disso, o irmão Aldo conhece-nos, e nós não podemos esconder dele. Tudo o que fizermos em prol da nossa igreja, de acordo estiver em nossas condições, receberemos por isso. Mas, se não fizermos o que podemos fazer, irmãos, podemos ser cobrados por isso. E o que os irmãos querem para vocês, para os senhores? Querem serem beneficiados por terem feito tudo o que poderiam fazer? Ou serem cobrados no futuro por não ter feito o que estava ao seu alcance? Irmãos, para continuar falando, ou melhor dizendo, das ofertas, eu leio neste boletim a mensagem para este fim: unidos pelo crescimento de nossa igreja apostólica. Assim nos ensinou o santo irmão Aldo ao seu tempo. Tenho-lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a de nossa igreja apostólica, que possui a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus, não poderemos vencer e nem cumprir a nossa missão, que nos foi confiada por Deus nosso Pai e por Jesus nosso Senhor, por meio da Santa Vó Rosa. Portanto, temos que ser muito unidos
e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho da igreja, contribuindo para o sustento da nossa obra. Lembrem-se do ensino de Jesus: dai a Deus o que é de Deus. Significa que o Filho de Deus deve separar a sua contribuição e o seu dízimo, os quais são destinados à obra do nosso Pai Celestial nesta terra, e não esquecer que a sua igreja depende destas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizar a sua obra na terra. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nós do Conselho precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para desenvolver a nossa obra, que não pode parar e nem estacionar, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus o Pai confiaram a sua obra na terra para esta igreja apostólica, e nós não podemos falhar e nem retroceder, mas continuarmos sempre avante, com uma coragem e fé para realizar esta missão na terra. Povo apostólico, a nossa igreja apostólica está em nossas mãos. Lutem por esta igreja, pois é grande o galardão que nos espera nos céus, e muitas bênçãos tem nosso Deus para nos dar, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos apostólicos, precisamos nos esforçar para termos um saldo em caixa que permita a retomada dos investimentos de uma forma acelerada do nosso trabalho de nossa igreja, principalmente com relação às obras de construções em nossas congregações e também na sede. Os irmãos têm conhecimento da grandeza de nossa obra e das necessidades que precisamos para mantê-la e expandi-la. Realizamos investimentos necessários na adequação de diversas congregações e em nossa sede, para atender às legislações vigentes dos municípios, e também em construções ou reformas de construções que não podemos paralisar as obras, que consumiram boa parte de nossas reservas, e devido à queda nas contribuições em geral neste início de ano, os valores de saldo estão incompatíveis com as necessidades. Por isso, resolvemos apelar ao seu bondoso coração para nos ajudar a vencermos esta fase e termos nossas contas equilibradas e retomarmos as obras e investimentos de uma forma estruturada. Nesta data gloriosa de 5 de maio, preparem uma oferta realmente especial, pois a nossa igreja vai depender muito dessa oferta para cumprir seus compromissos, pois estamos no início do mês e temos grandes despesas para o crescimento de nossa igreja e para alcançarmos os nossos objetivos que o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou, pois ele e a Santa Avó Rosa sempre confiaram no seu povo, e foi por isso que a nossa igreja teve um crescimento muito grande, mas ainda tem que crescer muito mais, pois o objetivo destes dois santos gloriosos é salvar milhões de almas para o nosso bondoso Pai Celestial e seu Filho amado. Com amor e gratidão, enviamo-lhes o nosso abraço fraternal, e tenham muita paz, saúde e felicidade, com as preciosas bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para seu lar e sua família. Irmãos, então guardem esta mensagem em vossos corações, e será-nos dado uma oportunidade de contribuirmos logo após a oração. Irei, portanto, fazer a oração, e logo após as irmãs escaladas percorrerão o salão. Ó querido irmão Aldo, nós iremos nesta hora apresentar as nossas ofertas, desejosos de que com ela a nossa igreja tenha condições de se manter nesta terra, de maneira não só manter, mas expandir, e desta maneira nós possamos atingir muitos corações bondosos que esperam ansiosos ouvir uma palavra que lhes tragam conforto, que lhes tragam carinho e, acima de tudo, a certeza da sua vitória. Por isso que nesta hora suplico que o Senhor consagre-as, ó Santo Irmão Aldo. Creiam, meus irmãos, que a partir de agora as ofertas que irão depositar nas salvas já estão consagradas pelo poder do Irmão Aldo, e elas serão utilizadas para manter e para expandir a nossa igreja apostólica aqui na terra. Amém. As irmãs escaladas já podem percorrer o salão.
E assim que possível, nós ouviremos mais um hino pelo coral. Este tem como título Cada Dia que Passa. Irmãos, eu aproveito este espaço de tempo para agradecer a presença de todos os meus irmãos. Creio que a maioria tem as suas atividades, trabalham, então reuniões no meio de semana exige um esforço maior. Eu creio que os irmãos estão aqui porque se esforçaram. Tenho certeza que este esforço Deus irá recompensar com bênçãos preciosas. Agradeço também a presença das pessoas que estão nos visitando. Ficamos muito honrados quando vocês que vêm nos visitar nos permite que levemos até os vossos corações a nossa palavra, a palavra apostólica. Nós, nesses dias, estamos falando bastante do Santo Irmão Aldo. Nós, apostólicos, cremos e confiamos profundamente neste santo, porque nós somos provas vivas do seu poder. Nós convivemos com ele por 44 anos enquanto ele esteve aqui. Então nós somos provas vivas do seu imenso poder, e cremos e confiamos que a promessa que nos tempos do fim haveria um só rebanho e um só pastor, que esta promessa se cumpriu no seio da Igreja Apostólica. Nós cremos e temos provas que o irmão Aldo é este santo pastor que fora prometido, e cremos, confiamos e nos intitulamos que somos este rebanho. Estamos aqui de braços abertos para acolhê-los, e também, se porventura tiverem dúvidas, aqui estamos. Aqui também tem mais alguns pastores que estão prontos, disponíveis para tirar quaisquer dúvidas sobre a nossa doutrina, sobre a nossa disciplina, sobre a nossa maneira de crer, e principalmente sobre os dois santos que nós muito falamos, que é o irmão Aldo, e acabei de lhe dizer, e também a Santa Avó Rosa, que nós cremos que é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Venham mais vezes estar conosco, e desta feita teremos a oportunidade de esclarecermos pouco a pouco a nossa fé, e desejamos que no futuro próximo vocês também possam fazer parte desta grande família apostólica. Cada dia que passa, ouviremos pelo coral. Sem mais nada temer, porque esta igreja em a sua frente sempre aleguear a nossa Avó Rosa, Santa Poderosa, que Jesus preparou para nos ajudar.
Irmãos, passaremos agora para o momento da mensagem. Temos aqui uma mensagem falando sobre o nosso estimado irmão Aldo. Eu inicio, portanto, a leitura desta mensagem que diz assim: 5 de maio, data inesquecível. Dia 5 de maio de 2014, um dia que marcou a história da Igreja Apostólica. Este momento é muito propício para relembrar a vida, a história e a coroação de um profeta muito amado, que muito lutou e luta por todos nós e pela nossa salvação. Em 31 de agosto de 1926, na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé, nascia um menino que recebeu o nome de Aldo Bertoni, dotado de grandes virtudes, sabedoria e dons naturais. Foi recebido com muito amor e carinho por sua família, especialmente por sua tia chamada Rosa, a qual foi a primeira a tomá-lo em seus braços e que a acompanhou durante toda a sua existência. Jovem se tornou, e com muito amor e carinho, ele cuidou de seus pais, formou sua família, criou seus filhos com exemplos de bondade e justiça, deixando a eles grandes lições de vida. E sem que percebesse, Jesus e a Santa Avó Rosa já o preparavam para ser o sucessor do Consolador, último profeta e último pastor, em razão de suas qualidades e virtudes. O tempo passou e o dia chegou
em que a Santa Avó Rosa sua missão nesta terra encerrou. Mas, antes de subir aos céus, chamou ele seu sobrinho Aldo para ser o seu sucessor e continuar seu ministério na terra. O irmão Aldo, mesmo sabendo das grandes lutas, dificuldades e sofrimentos que enfrentaria, não recusou e prometeu a Santa Avó Rosa que o que ela pedisse, ele faria. E dali em diante, com muita fé, confiança e coragem, assumiu junto a ela, Jesus, a Virgem Maria, os profetas e apóstolos, a árdua, grandiosa e gloriosa missão de libertar, curar e salvar almas para Deus, o nosso Criador. Durante 44 anos, ele cumpriu um ministério de amor, abnegação e muita dedicação. Com muito carinho e sem medir esforços, zelou constantemente do seu povo. Embora alguns não o reconheceram, não entenderam, e como no tempo de Jesus o rejeitaram e não respeitaram seu ministério, mas a maior parte de sua igreja até hoje o respeita e o considera como um anjo de Deus entre nós. O irmão Aldo muitas lutas enfrentou, acusações, calúnias, injúrias, ingratidão, desprezo, difamações, humilhações e dor. E como se não bastasse tudo isso, o levaram aos tribunais para ser julgado, acreditando eles que dividiriam e acabariam com sua Santa Igreja Apostólica. Ele enfrentou o inimigo com coragem e determinação, sem nunca recuar, pois nada devia, e sobre si estava o poder de Deus e da corte celestial, que lhe garantia a vitória sobre o império do mal. O santo irmão Aldo carregou uma grande e pesada cruz, mas seu amor sempre falou mais alto, pois não pensava só em si, mas em salvar a todos quantos o aceitassem, e lutou enquanto Deus assim o permitiu. Foi profeta corajoso, de muita fé, e seu lema foi sempre vencer, e dizia que estava aqui para salvar e não para perder almas. O tempo passou, o momento chegou que o santo irmão Aldo, por ordem de Deus, deixou o seu corpo para receber o seu grandioso galardão. Deus não mais queria ver o seu outro filho sofrer tanto, após tão longa e dura jornada de 44 anos. Não deixaria que ele tomasse tão amargo cálice, o cálice da injusta condenação por algo que não devia. Deus, com seu infinito amor, misericórdia, justiça e autoridade, determina o encerramento de sua missão na terra, e a partir dali estava decretada a sua coroação, a coroação do primaz e profeta adorado. E agora, como ficaríamos sem o nosso primaz, profeta e pastor? Como viver sem ele, sem suas orientações, sem seus conselhos tão sábios? Ele levaria consigo sua igreja arrebatada naquele dia? Era a pergunta que não queria calar naquele momento. Foram 3 dias de orações e vigílias. O que fazer agora, de agora em diante? Procurávamos, mas não encontrávamos a resposta. No momento do seu ofício fúnebre, foram lembradas suas palavras: minha igreja já está preparada, já ensinei o que havia de ensinar, mas o que precisar e o Pai determinar, assim será. Deus, com seus braços abertos, e todos os seus santos o receberam e o coroaram com grande glória. Mais uma vez, a página do livro da nossa história virou. Viveremos agora um novo capítulo, um novo tempo, uma nova era, ainda dentro da era do Consolador e do seu sucessor. A grande e gloriosa missão do nosso estimado primaz santo irmão Aldo continua somente
em espírito e verdade. Não conseguimos imaginar e nosso pensamento não pode alcançar a glória deste momento, incomparável, imensurável e de grande esplendor. Santo irmão Aldo, como foi compensador te conhecer, provar tua bênção e tua graça, beijar tuas santas mãos e receber tuas santas bênçãos. Quão emocionantes, alegres, confortáveis e inesquecíveis os momentos das filas, da Santa Comunhão, quando nos esperava para nos abençoar com teu gesto humilde, sereno e teu sorriso brilhante e puro. Dali saíamos satisfeitos, alegres e felizes. Dias de gozo nos proporcionou, nossas dores aliviou, ensinos preciosos nos deixou e a muitos salvou e libertou. Foi exemplo de uma vida abnegada, honrada, justa, prudente, sensata, de misericórdia e de muito amor. E hoje, nós, seus filhos que tanto amamos, prestamos louvor, reverência e gratidão a Ti, por este grande e inesquecível dia da Tua coroação, e humildemente te pedimos, olhe por nós, Santo irmão Aldo, derrame a Tua bênção e proteção, abençoe nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho e o nosso ministério nesta Santa Igreja Apostólica. Obrigado, Santo Primaz, por nos tirar da escuridão, dar luz ao nosso caminho, nos dar vida, saúde e por muitas vezes nos encorajar, nos fazer acreditar e nos motivar a vencer. Segure com tuas mãos poderosas as nossas mãos de teus filhos, para chegarmos um dia contigo aí nos céus, onde o Senhor nos aguarda, juntamente com a Santa Avó Rosa, com Jesus, com a Virgem Maria e Deus nosso Pai, para todo sempre. Amém. Irmãos, um lembrete e uma homenagem ao nosso querido e santo irmão Aldo. Um santo, como falei anteriormente, que nós tivemos a honra, irmãos, o privilégio de o conhecer pessoalmente. Irmãos, sempre eu gosto de questionar, a mim e também à igreja. Já param para pensar, irmãos, que nunca mais haverá um profeta nesta terra? E que ninguém mais, irmãos, terá a oportunidade de conhecer uma pessoa, um santo aqui nesta terra? Irmãos, nós temos que nos alegrar e agradecer a Deus pelo benefício que Ele nos concedeu. Irmãos, quantos anos se passaram, lá de quando Jesus encerrou o seu ministério, até os dias em que Jesus pôde restaurar a sua igreja, dar-nos a Santa Rosa como uma profetisa e posteriormente o nosso Santo Primaço. O último, irmãos, os irmãos conseguem imaginar o peso desta palavra? O último, irmãos, não existirá mais. Não virá nesta terra mais um santo, um profeta. Porque, irmãos, Deus, desde o início da sua obra, sempre precisou de pessoas justas, santas, possuidoras de dons e virtudes, para poder falar com os seus filhos, falar com a humanidade. Porque se não houvesse esse intermédio, irmãos, as pessoas se perdiam. Mas o ministério do irmão Aldo foi tão perfeito, irmãos, tão perfeito, que podemos assim dizer, ou melhor dizendo, que o irmão Aldo colocou um ponto final em tudo quanto Deus precisaria ensinar aos seus filhos, para que eles pudessem de fato tornarem-se a imagem e a sua semelhança. Irmãos, por haver o irmão Aldo ter realizado
o ministério tão santo e perfeito, não há mais possibilidade, irmãos, desta igreja apostólica se ruir, se desfalecer. Rui-se corações orgulhosos, se perdem pessoas que não têm fé, mas a igreja apostólica não, porque vivo está, poderoso está, atuante em nosso meio. Irmãos, quando o irmão Aldo estava entre nós o considerávamos, inclusive nós cantamos isso, nós cremos que Tu és o elo perfeito entre os céus e a terra. Isso nós cantamos, o coral canta um hino que diz assim: nós cremos que Tu és o elo perfeito entre os céus e a terra. E Ele foi de fato este elo perfeitíssimo, irmãos, que nos ligava, irmãos, que nos mantinha ligado ao reino dos céus. O irmão Aldo levava as nossas orações aos céus, ia aos céus buscar conhecimento para nos trazer. Mas, irmãos, nós estamos numa reunião de oração e precisamos ressaltar a necessidade e a importância de nós orarmos. Observemos, irmãos, observem as histórias, as Sagradas Escrituras, os homens santos que viveram nesta terra, inclusive Jesus, irmãos, por inúmeras vezes nós tomamos conhecimento que Jesus orava para poder vencer as tentações. Uma santa avó, com o irmão Aldo também não foi diferente. Aqui eu li, os irmãos puderam observar em parte da leitura, que ele dizia que ele foi um profeta corajoso e de muita fé. E ele demonstrava: cremos assim, fazendo as suas orações. Porque, irmãos, o irmão Aldo foi tentado inúmeras vezes. Não foi fácil o ministério dele. Ele só venceu porque ele teve fé na santa avó. Entenderam? E quanto mais ele ia aperfeiçoando os seus dons, ou melhor dizendo, ele ia buscando santidade para si, Deus ia lhes concedendo mais dons, mais virtudes. Irmãos, ao ponto, olha que interessante, nós convivemos com um ser possuidor de todo o poder, irmãos, todo o poder dos céus. Inclusive, irmãos, com autoridade. O irmão Aldo tinha autoridade e ainda tem, e terá eternamente. Autoridade para julgar, autoridade também, irmãos, para manifestar o seu poder. Poder de quê? Poder de curar, poder de libertar, poder de transformar corações, transformar vidas, transformar almas. Olhem para você, olhemos para nós, olhem o Senhor, assim, olha para os senhores, como era antes, aqueles que não nasceram nesta igreja, tinham vícios, talvez maus pensamentos. Olha, eu quero lhes dizer, com toda certeza do que eu vou lhes dizer, que a sua vontade, o seu esforço foi fundamental para a sua transformação. Mas se de encontro não viesse o poder dos céus, não poderia nada ser feito na sua vida. Se estamos aqui hoje, irmãos, eu posso dizer sem medo de errar, porque o irmão Aldo atuou o seu poder em nossa vida. Às vezes nós nascemos na igreja. Eu nasci na igreja, mas isso não quer dizer que eu sempre fui santificado. Nós, digo no geral, nós nascemos na igreja, mas às vezes nós tínhamos um sentimento, nós tínhamos dúvidas, nós não conseguimos entender a doutrina, nós tínhamos dificuldade para seguir a disciplina.
E aí, por que mudou? Por que hoje é diferente? Por que hoje eu consigo compreender, irmãos? É o irmão Aldo atuando em nosso meio. É a autoridade, irmãos, que ele recebeu de Deus para transformar corações, para libertar almas, irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos, podemos dizer com conhecimento de causa, pessoas, irmãos, dominadas pelos vícios, que estava aí, irmãos, largado nesse mundo, com as suas vidas já julgadas pelos homens, que na primeira oportunidade tirariam as suas vidas, porque eram pessoas más, que compactuavam nas coisas que o mundo oferece. E hoje, irmãos, são pessoas que servem a nossa igreja, inclusive pessoas que nós conhecemos, estão aí como membros, estão como diáconos, alguns até pregando. Irmãos, isto não é por acaso, isto é a autoridade que o irmão Aldo recebeu, de manifestar, irmãos, o seu poder na vida daquele que crer, que confiar, que abrir o seu coração, irmãos, deixar que ele entre e transforme a sua vida. Lhes disse, irmãos, que nós cantávamos, que enquanto ele estava aqui, ele era o elo perfeito que nos ligava aos céus. Mas com alegria, irmãos, quero lhes dizer que este elo continua, e ainda mais perfeito, irmãos, porque não há mais interferência material. Este elo está aqui, e é por isso que esta igreja permanece. E é por isso que esta igreja não foi dividida. Dividiram sim corações orgulhosos, mas a igreja apostólica não. Fecharam corações que não tiveram humildade de aceitar o seu ministério, mas as portas da igreja apostólica não fechou e não fechará. Porque aqui, irmãos, existe e existirá até o fim este elo perfeito, que é o nosso irmão Aldo. É o sustentáculo desta igreja. E o seu poder, irmãos, o seu poder de curar, de libertar, de transformar, está ainda mais atuante em nosso meio. E muito especialmente nesses dias que estamos comemorando a sua vitória. Irmãos, de uma forma magnífica, o seu poder está sendo manifestado, inclusive aqui hoje, nesta reunião de oração. Todo poder, irmãos, virtude do divino Espírito Santo do nosso Pai, está nas mãos do irmão Aldo. E hoje, irmãos, nesta reunião, o irmão Aldo está sendo este elo entre nós e o trono do divino Espírito Santo do Pai, que deseja, irmãos, derramar sobre nós as virtudes e a unção que nós precisamos para podermos vencer as tentações, que são grandes, que são a todo instante. Hoje, irmãos, o irmão Aldo quer, se porventura, dentre nós, alguém que não for liberto definitivamente, hoje ele quer te libertar. Hoje, se no seu espírito existe uma ferida, o irmão Aldo quer curar esta ferida. Hoje, se você tem um questionamento no seu coração, que não consegue compreender ponto da doutrina, ele quer esclarecer para você, para o Senhor, para a Senhora. Se você tem algum problema no seu corpo físico, que está lhes impedindo de continuar com as suas atividades, se for de justiça, irmãos, entendam isso,
se for de justiça, o irmão Aldo hoje quer realizar na sua vida. Ele disse: eu tenho muito, eu e a avó temos muito para dar. E o que precisa para recebermos, irmãos? É só pedir. E hoje nós teremos esta oportunidade de pedir. A reunião de oração serve para isso, para nós direcionarmos as nossas orações, as nossas petições ao reino dos céus, ao divino Espírito Santo do Pai. E hoje, como lhes disse e reforço, pela fé que possuímos, hoje o irmão Aldo aqui estará para nos ligar, ser este elo perfeito entre nós e o divino Espírito Santo do nosso Pai. Portanto, irmãos, aproveitemos este momento, esta reunião de oração. Não deixe para depois, não deixe para orar para amanhã, numa outra oportunidade. Irmãos, qual é a garantia que nós teremos oportunidade de participarmos novamente de uma reunião de oração? Eu costumo sempre dizer, nós queremos, todos nós temos planos, temos metas e são importantes fazermos, porque são elas que nos motivam a caminhar, a continuar adiante. Mas temos que ter convicção, temos que ter essa certeza, que acima das nossas metas, tem a meta de Deus. Acima da nossa vontade, prevalece a vontade de Deus. Então não podemos desperdiçar as oportunidades. Aproveitemos logo mais o momento de oração, irmãos. Peçam o que precisarem. O que você precisa para a sua vida? Não tenham medo, não tenham receio, abram o seu coração. Peçam ao irmão Aldo, ele está aqui. Irmãos, creiam e confiem que ele não está morto. O único ponto que faleceu foi o seu corpo físico, a matéria, mas o seu espírito vivo está. Uma prova apenas, quero lhe dizer, já falei e reforço, a permanência desta igreja. Se não fosse o poder dos céus, esta igreja não estaria em pé. Poderia até estar, mas sem disciplina, fazendo da maneira que quisessem, falar o que quisessem, cantar o que querer. Estava aqui, inúmeros instrumentos que não fazem parte da música sacra. Podem ter certeza disso. Aqui hoje estariam todo mundo não digo, mas parte das pessoas não estariam na disciplina. Vocês podem ter certeza disso. A igreja poderia até manter em pé as paredes, podia estar em pé, mas o poder de Deus não estaria aqui. Não poderia ser intitulada igreja apostólica. Se esta igreja está em pé, irmãos, prova do poder do irmão Aldo, inclusive que ele está aqui. Você crê nisso? Você jovem, crê nisso? Consegue ter esta fé? Porque a fé, irmãos, é aquilo que os nossos olhos não podem alcançar, é aquilo que a nossa mente não tem capacidade de pensar, de imaginar. Isto é a fé. Não é aquilo que nós pesquisamos na internet, não. Não é aquilo que fulano de tal falou, ou ciclano. É aquilo, irmãos, não temos palavras que possam concretizar a fé. Mas é isto, crer naquilo que nós não podemos ver, aquilo que não é tangível materialmente falando. Porque quando a gente tem fé, tudo se torna possível. Tudo é possível àquele que crer. Palavras do Mestre Jesus. E você crê? A senhora, o Senhor, nós cremos que o irmão Aldo está aqui? Quem crer, irmãos, quem crer, eu lhes convido para que aproveite este momento de oração que faremos a partir de agora, e abram o seu coração, falem com o irmão Aldo, contem os seus problemas,
os seus anseios, as suas dificuldades, as pedras que estão no seu caminho, se porventura estiverem. Abra o seu coração. Irmãos, é um diálogo franco com o seu amigo. Oração, não há necessidade de termos palavras bonitas, de ter uma sequência lógica. Irmãos, é abrir o seu coração. Sabe quando precisam falar algo para o seu amigo, para o seu melhor amigo, para o seu esposo? Olha, esposa, hoje o meu dia não foi legal no trabalho, tive um problema. É isso. Irmão Aldo, eu não consigo entender por que eu preciso seguir a disciplina. Eu não consigo entender. O senhor pode me ajudar? É isso. Entenderam? A oração é algo simples, é um diálogo franco, sincero. Irmão Aldo, olha, eu ouço falar que o Senhor tem poder, mas eu não consigo compreender como. Se pedirem com sinceridade, tudo o que pedirem, se for de justiça, se for para o seu bem, se for te ajudar a santificar, vocês podem ter certeza, o irmão Aldo vai te ajudar. Então, irmãos, desejo profundamente que todos, desde os menorzinhos até os de mais idade, creem e confiem que o irmão Aldo está aqui. Visitantes, se forem as primeiras vezes que estão ouvindo falar do irmão Aldo, é uma novidade. Nós entendemos que não é de pronto assim que já vão compreender todos os pontos, mas quero lhes convidar a também abrir o seu coração e pedir exclusivamente para que o irmão Aldo te ajude a compreender o ministério dele. Se vocês conseguirem compreender o ministério dele, ele vai te ajudando a compreender todos os outros pontos. Por que é necessário ter doutrina, por que é necessário ter disciplina, e tudo vai ser esclarecido na sua vida, não vai ficar nada obscuro, tudo vai ser claro, vai ser tranquilo, vai acontecer de uma forma muito tranquila, no momento certo vocês vão compreendendo, e se desejarem poderão ter a felicidade de fazerem parte dessa família apostólica. Então, irmãos, finalizando, que fiquem com essas palavras em vossos corações, confio no poder do irmão Aldo, inclusive que ele está aqui, e desejo que todos creiam nisso, e aproveitem os próximos instantes, que ficaremos em oração, para fazer as suas petições. Amém. A igreja em pé, aqueles que puderem, por gentileza. Cantemos o corinho de número 172, nesta hora de oração. Nesta hora de oração, ó santa e bendita voz rosa, suplicamos tua santa unção, tuas bênçãos milagrosas, entregamos em tuas mãos, ó Santo Espírito Consolador, nossa vida para te servir, com lealdade e amor. Outro fato importante, irmãos, quando nós estamos em oração, como faremos agora, irmãos, o irmão Aldo nos proporciona isso, nós estamos ligados diretamente com os céus. Materialmente, se nós olharmos, nós vamos ver o teto, nós vamos ver, né? Mas para Deus não existe, tudo isso aqui não existe, passa a não existir. Nós estamos ligados diretamente com o reino dos céus.
Irmãos, é algo muito profundo. É preciso ter muita fé para acreditar, para crer nisso. Para crer que agora aqui, irmãos, existe um número muito grande de santos, poderosíssimos. O próprio Jesus, a Santa Avó, o irmão Aldo, eles têm nas mãos deles todo o poder e virtude do Divino Espírito Santo do nosso Pai. O Divino Espírito Santo do nosso Pai é portador de todo o poder, toda a virtude. Imagine, tudo partiu dele. Então, imagine algo de mais poder que você pode imaginar. Não é superior ao poder do Divino Espírito Santo do Pai. Então, tudo que nós precisarmos, tudo é possível, porque foi Ele que criou tudo. Foi Ele que nos criou, Ele nos conhece perfeitamente. Então, tudo que existe partiu do Divino Espírito Santo. Então, tudo está abaixo dele. Entenderam? E tudo que Ele possui, tudo que Ele pode fazer, o irmão, Ele concedeu os dons e virtudes ao irmão Aldo. Por isso que eu disse que ele tem autoridade. O irmão Aldo recebeu autoridade para agir em nosso meio. Então creiam, confiem, se desliguem de tudo que pode impedir a sua comunhão, porque se não estivermos em comunhão, nossa oração não chega lá. Então precisa estar em reverência. Essa reverência nos dá a condição de comunhão com os céus. Aí nós estamos unidos, e aí só a partir daí que a nossa oração realmente possa atingir, possa chegar. O irmão Aldo, ele pode até ouvir, mas se nós não estivermos em comunhão, ele não pode agir. Então fechem os seus olhos, curvem suas cabeças e aproveitem este momento e façam as suas orações. Amém. Cantemos juntos o hino de número 175. Toda a nossa gratidão. Toda nossa gratidão, reverência e louvor a Ti, Santa Vosa, nosso Consolador, pela santa unção do céu, que nos dás com tanto amor. Irmãos, assim então, chegamos ao término de mais esta santa reunião de oração.
Eu agradeço a presença de todos, pelo esforço mais uma vez, a colaboração dos coristas, músicos, regentes, meus colegas de ministério, pastores e também os diáconos, diaconisas, todos os membros que vieram prestigiar a nossa reunião, que todos possam realmente sair daqui alimentados e fortalecidos pela unção do Divino Espírito Santo, e também que esta unção possa alcançar todos os nossos amigos e irmãos internautas. Irmãos, lembrando, próximo final de semana teremos reuniões, no sábado, no domingo, a festa no domingo. Domingo teremos a festa de coroação do nosso primaz, então todos estão convidados para estarem aqui, para prestarmos uma linda homenagem pela vitória grandiosa do nosso santo e profeta irmão Aldo. Quem nos visita, já estão convidados para retornarem aqui, sábado e domingo às 19 horas. Para concluir nossa reunião, vamos orar. Bendito profeta, santo irmão Aldo, muito felizes estamos, porque já estamos encerrando mais uma santa reunião. Falamos do Senhor, irmão Aldo, nesta reunião, do teu poder, da autoridade que recebeu de Deus, e falamos inúmeras vezes que vivo estás. E agora, irmão Aldo, mais uma prova para todos quantos estão participando desta reunião, presencialmente e também aqueles que estão via internet. Prova do poder do Senhor é este silêncio que está conosco, é esta paz que permaneceu desde o iniciar da reunião até este momento. Se não fosse o Senhor aqui, talvez teríamos algazarras, bagunças, situações que poderiam prejudicar a nossa reunião, mas não. Estamos encerrando na melhor maneira possível, em paz, felizes, alegres, porque todos os atos do iniciar até agora, até o nosso regressar aos nossos lares, aconteceu na paz, na tranquilidade. Isto é prova viva que o Senhor esteve e ainda está conosco. Por isso, irmão Aldo, por esta reunião, por esses momentos tão bons que vivemos, que passamos aqui, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E aqui estamos, irmão Aldo, os seus servos, os seus discípulos, para fazer valer a pena todo o sacrifício que o Senhor enfrentou, para fazer valer a pena a cruz pesadíssima que o Senhor carregou. Aqui estamos nós, os seus servos, e aqui estaremos, ó irmão Aldo, até o fim. Valorizaremos até o fim de nossa vida o ministério do Senhor. Mas para que isso aconteça, para que realmente isso torne-se uma realidade na nossa vida, nós precisamos que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho, nos dê sempre fé, bom ânimo, coragem, ajude-nos a discernir, ó irmão Aldo, as coisas boas das coisas ruins. E se porventura alguém dos meus irmãos estão com algum problema, seja na saúde, no corpo, saúde espiritual, alguma dúvida, qualquer que seja o problema que possa lhes impedir que isso torne uma realidade na vida deles, que eles estejam aqui até o final da sua vida para glorificar o teu nome, que o Senhor esteja neste momento ajudando-os. De igual maneira, todos esses que demonstraram muita fé no Senhor e colocaram aqui os nomes nessa caixinha de oração, que agora, neste momento, o Senhor já tome conhecimento de quem são e de o que eles precisam, e segundo a vontade de Deus, que o Senhor já esteja lhes concedendo. E por fim, irmão Aldo, cubra-nos com o teu manto protetor, derrame sobre nós todas as virtudes do Espírito Santo, a unção do Divino Espírito Santo do Pai, para que nós possamos realmente ter vida, não somente nestes dias, mas até o findar, até o momento, o ponto final da nossa vida, aqui nessa terra, quando for a vontade de Deus. Creiam, irmãos, que o próprio irmão Aldo já ouviu este pedido, e sobre todos nós, indistintamente, está derramando a graça, a bênção e a unção
do Divino Espírito Santo. Portanto, com muita fé, recebamos, pois, e que as mesmas nos tragam vida, paz, saúde, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, nossa reunião de oração está encerrada. Que a paz do Senhor esteja com todos e que um anjo de luz vos acompanhe e até o final de semana.